Nível 1. O homem da porta. Você tem 32 anos, corpo forte, sono leve, pouca paciência e um tipo de presença que faz os outros medirem as palavras antes de falar. Trabalhou anos como vigilante, fez curso de defesa, direção evasiva, imobilização, primeiros socorros, tiro tático, leitura de ambiente. Não ficou rico com nada disso. No fim do mês, continua sobrando pouco. Salário apertado, aluguel alto, mercado caro, mãe precisando de remédio, filho precisando de material escolar. E você acordando cedo para proteger patrimônio de gente que nunca vai saber seu nome direito. Você começa em posto simples, portão de condomínio, evento privado, feira de negócios, casamento de gente importante, jogo de futebol em camarote, proteção de executivo em deslocamento curto. Nada muito glamuroso. Mas é aí que aprende a primeira verdade desse mundo. Segurança particular não é sobre força. É sobre antecipar vergonha, perigo, escândalo e caos antes que eles encostem no cliente. Você observa a mão no bolso, olhar nervoso, carro parado tempo demais, gente que sorri com o maxilar travado, gente que chega perto demais, gente que finge ser invisível, gente que fala alto para esconder que está testando o limite. Seu trabalho é parecer calmo, mesmo quando tudo começa a sair do lugar. Nível 2. O primeiro milionário. Um coordenador te indica para um serviço melhor. Não é empresa, é pessoa. Um empresário do setor financeiro. Muito dinheiro, pouco sono, muita paranoia. Homem de 50 e poucos anos. Relógio discreto demais para ser barato. Carro blindado, agenda confusa, rotina irregular. E um medo permanente de sequestro, vazamento, exposição e traição. Você vai achando que vai proteger um homem rico. Descobre que vai proteger um homem cercado de risco. O pagamento já muda sua cabeça. R$ 8.000 por mês. Mais diária extra. Mais deslocamento. Mais alimentação. Mais hora virada. De repente, o que você ganhava para proteger prédio inteiro agora é o que vai ganhar para proteger um único homem. Você aceita. No primeiro dia, percebe que rico não contrata segurança só por perigo real. Contrata porque o medo dele também é de luxo. Medo de ex-sócio. Medo de funcionário demitido. Medo de vídeo vazado. Medo de amante exposta. Medo de filho fazendo besteira. Medo de protesto na porta. Medo de cobrança pública. Medo de parecer vulnerável. Você não protege só o corpo do cliente. Protege a estabilidade da mentira ao redor dele. Nível 3. A rotina blindada. Sua vida muda rápido. Agora você conhece garagem subterrânea, elevador exclusivo, carro blindado, rota alternativa, hotel com acesso interno, restaurante com sala reservada, hangar privado, entrada de serviço, saída de emergência, botão de pânico, rádio discreto, motorista de confiança, síndico comprado pela discrição, assessor nervoso, esposa desconfiada, amante impaciente, filho irresponsável. Você passa a viver no entorno da riqueza sem jamais tocar nela. Terno escuro, fone transparente no ouvido. Olho em porta, janela, rua, mão, cintura, movimento. Você abre caminho, segura elevador, fecha a porta, observa a mesa ao lado, lê ambiente em segundos. Aprende onde sentar, onde ficar, onde olhar, quando intervir e principalmente quando fingir que não viu. Porque segurança de milionário não vê só ameaça. Vê o que não deveria existir. Vê conversa baixa em estacionamento. Vê entrega em horário estranho. Vê mulher saindo pela garagem de serviço. Vê filho do cliente entrando destruído às 4 da manhã. Vê advogado chegando tarde demais. Vê envelope grosso demais. Vê cliente falando: "Isso não pode sair daqui", com mais frequência do que alguém normal deveria falar. É aí que você entende. O patrimônio mais importante de um milionário não é casa, carro ou empresa. É reputação. E reputação costuma andar muito mais desprotegida do que o corpo. Nível 4. O homem confiável. Com o tempo, o cliente passa a confiar em você. Isso é bom. E perigoso. No começo, você cuida de deslocamento. Depois, começa a cuidar de ambiente. Checa restaurante antes. Vê mesa, saída, câmera, banheiro, acesso lateral,
posição de rua, luminosidade, vizinhança, movimentação. Depois passa a cuidar de família. Leva filho para a escola, acompanha a esposa em evento, busca mãe idosa no hospital. Fica plantado do lado de fora de reunião, onde ninguém pode entrar. Aos poucos, você deixa de ser o segurança. Vira o homem que está sempre perto quando a vida privada da fortuna ameaça desmoronar. É quando começam os pedidos que não estavam no contrato. Fica só mais 1 hora. Leva isso lá sem passar pela recepção. Se alguém perguntar, eu não estive aqui. Esse assunto não sai do carro. Meu filho vai sair pelos fundos. Não deixe entrarem com celular. Esquece o que viu ontem. Você ainda não recebeu nada por fora, mas começa a entender que a linha entre proteção e acobertamento não é uma linha reta, é uma névoa. E gente rica gosta muito de trabalhar dentro dela. Nível 5. O corpo de luxo. Depois de alguns meses, você percebe como esse mundo funciona por dentro. O milionário quer parecer inacessível e amado ao mesmo tempo. Quer andar em paz, mas também quer ser visto. Quer proteção máxima, mas sem parecer fraco. Quer discrição, mas gosta de impacto. Então você aprende o teatro da segurança de elite. Homem da frente, homem do lado, motorista em posição, olhar para a rua, leitura de ombro, leitura de mão, distância de aproximação, barreira corporal, movimento de retirada. Você aprende a sair de elevador antes dele, a entrar em sala primeiro, a identificar câmera de celular levantando, a diferenciar fã de oportunista, a sentir quando a multidão muda de humor, a ouvir o barulho de ambiente ficando errado. É quase bonito visto de fora. Carro preto, terno escuro, fone no ouvido, cliente cercado, mas de dentro não tem glamour nenhum. Tem tensão, tem hora morta, tem espera, tem desconforto, tem adrenalina curta e silêncio longo. E, principalmente, tem o peso de saber que um erro seu pode custar muito mais do que sua carreira. Pode custar o império emocional de alguém que compra tudo, menos controle. Nível 6. A família problemática. O pior risco raramente vem da rua, vem de dentro. Você descobre isso quando o filho do cliente, 21 anos, dinheiro demais, maturidade de menos, começa a virar seu problema particular. Você é chamado para a festa que saiu do controle. Bar caro, cobertura alugada, praia fechada, after escondido. Sempre a mesma dinâmica. Bebida demais, câmera demais, gente errada perto demais. E algum sobrenome importante tentando evitar escândalo. Você já não está mais protegendo o pai. Está protegendo a herança de virar manchete. Uma noite, o garoto bate num rapaz num camarote. Não briga grande, briga ruim. Daquelas que, se vazar vídeo, destrói discurso de família exemplar em menos de uma manhã. Você entra rápido, segura um, afasta outro, recolhe 2 celulares, tira o filho do cliente pela saída lateral, coloca no carro e ouve do assessor no banco da frente. Isso não aconteceu. Você olha pelo retrovisor, nariz sangrando, camisa amassada, respiração bêbada, olhar vazio. Aconteceu, mas você já entendeu a regra. No mundo dos milionários, verdade só vale quando ninguém poderoso precisa que ela mude. Nível 7. O cão silencioso. 2 anos de trabalho e seu nome começa a circular. Não na internet, no subsolo social de gente muito rica. Um chama o outro, um indica o outro. Esse é firme. Esse não fala. Esse resolve. Esse lê ambiente. Esse segura. Você passa a fazer serviços paralelos, viagem curta, evento de alto risco, acompanhamento discreto, cobertura de crise, proteção de esposa de empresário, retirada de adolescente problemático, acompanhamento em negociação, sensível, entrega de presença, não de força. Você aprende que o verdadeiro segurança de milionário não vive só de combate, vive de controle de dano. Impede abordagem, mas também impede gravação. Afasta a ameaça, mas também afasta a testemunha. Protege cliente, mas muitas vezes protege o cliente das consequências do próprio comportamento. Você ganha bem melhor agora. 12 mil fixo num contrato. Mais diárias altas, mais serviço por fora, mais favores pagos. Você troca de carro, sai do aluguel ruim, ajuda a família, compra roupa boa,
come melhor, dorme pior. Porque agora o telefone toca em horários que nunca anunciam coisa boa. E homem rico só chama segurança extra quando a noite está prestes a custar caro. Nível 8. O que ninguém pode ver. A partir daí, você começa a ver cenas que nunca seriam admitidas em público. Empresário poderoso chorando no banco de trás porque descobriram a amante. Filho de bilionário tremendo depois de misturar droga demais. Mulher de socialite pedindo para você confirmar que o marido estava em reunião. Advogado entrando de madrugada com cara de incêndio. Cliente levando mala pequena demais para a viagem longa demais. Médico particular subindo pela garagem. Conselheiro de empresa chegando antes do amanhecer. Você vira arquivo vivo de uma elite que existe em pânico permanente. Uma noite, seu cliente sai de um jantar e manda o motorista mudar a rota 3 vezes. Ele está nervoso, mais do que o normal. No carro, recebe ligação no Viva Voz sem perceber que você ouve pedaços. Não usa teu nome. Esse valor não pode passar por conta. A imprensa já sabe. Some com isso até amanhã. Você não entende tudo, mas entende o bastante. E começa a perceber que a segurança privada daquele nível não é só uma muralha entre o cliente e o mundo. Às vezes, é a última camada entre o cliente e a queda. Nível 9. O trabalho sujo sem sangue. Até ali, você ainda consegue dizer a si mesmo que só protege. Depois, vem os pedidos que tiram o conforto dessa frase. Preciso que você recolha uns aparelhos naquela casa antes do pessoal chegar. Leva ele daqui e deixa num hotel, sem registro. Segura a imprensa na porta por 20 minutos. Ninguém entra com polícia sem mandado. Entendeu? Fica com esse envelope até eu te ligar. Essa pessoa sai pelos fundos. Você não está batendo em ninguém. Não está apontando arma. Não está sequestrando. Mas já começou a ser usado para reorganizar cenário. E reorganizar cenário é uma forma elegante de mexer na realidade. Você passa a entender por que milionário paga tão bem por lealdade. Porque lealdade não é sobre afeto. É sobre ter perto alguém capaz de agir rápido antes que o sistema oficial encoste. Você se convence de que ainda está só protegendo. No fundo, já sabe que a função virou outra coisa. Você não é mais só escudo. Às vezes, já está servindo como tampa. Nível 10. A noite errada. Toda estrutura dessas cai por excesso de confiança. A sua quebra numa madrugada de chuva, na casa de campo de um cliente secundário que você aceitou cobrir por 3 dias. Empresário grande, amigos maiores ainda. Bebida, música, cozinha funcionando até tarde. Carro entrando e saindo. Segurança local frouxa. Filho de gente importante demais fazendo papel de gente burra demais. À 1 da manhã, tudo parece caro. Às 3, tudo parece perigoso. Uma garota quer ir embora chorando. 2 homens discutem no jardim. Alguém quebra um celular. Alguém fala para recolher as câmeras. Alguém fala para trancar o portão. Alguém fala seu nome. Você entra para organizar saída. Tarde demais. Um rapaz caiu na escada lateral. Não morto, mas machucado demais para aquilo virar só. Inconveniência. Pânico instantâneo. Um quer chamar ambulância. Outro quer chamar médico particular. Outro quer sumir com todo mundo antes que a história ganhe forma. Você vê a cena e percebe, em segundos, que cada decisão dali em diante não vai ser sobre socorro, vai ser sobre versão. E versão, naquele ambiente, vale quase tanto quanto o pulso. Mandam você segurar portão, mandam você recolher aparelho, mandam você afastar funcionários, mandam você dizer que ninguém entrou depois de meia-noite, mandam você esquecer nomes. Dessa vez, o pedido vem pesado demais. Você obedece nas primeiras ordens e cruza a linha inteira antes de perceber. Nível 11. O descartável caro. Na manhã seguinte, já existe boato. Na tarde seguinte, já existe print. No dia seguinte, já existe imagem de carro, relato de funcionário, áudio de convidado e matéria com palavras suficientes para arruinar semanas, empresas e sobrenomes. A casa de campo vira caso. A festa vira investigação. O acidente vira suspeita. E quem estava na linha entre a verdade e a contenção era você. O cliente some. O assessor muda de tom. O advogado fala pouco e olha muito. Quem te chamava de homem de confiança agora te chama de prestador.
Quem te tratava como peça indispensável agora quer delimitar sua função no papel. Você entende tarde a regra real do jogo. Segurança de milionário é valioso enquanto absorve risco. Quando começa a produzir risco, vira peso. Seu nome não vai ser o mais famoso da história, mas vai aparecer o bastante. Em depoimento, em matéria, em conversa de corredor, em registro de entrada, em dúvida de delegado, em memória de funcionário. Você perde o contrato principal, perde os paralelos, perde indicação, perde sono. Por meses, todo carro escuro demais parece te observar. Todo número desconhecido parece problema. Todo portão automático parece lembrar aquela madrugada. Você volta a fazer serviço menor. Evento corporativo. Portaria de condomínio. Acompanhamento executivo sem luxo. O dinheiro cai. O silêncio aumenta. Você continua grande, treinado, atento. Mas já não entra em mansão do mesmo jeito. Já não vê homem rico como cliente. Vê como sistema de dano adiado. Você tem 36 anos agora. Dorme com barulho leve. Desconfia de festa privada. Desconfia de milionário nervoso. Desconfia de pedido fora do contrato. Porque agora entende o que é ser segurança particular de verdade naquele mundo. Não é só tomar tiro por outro homem. Às vezes é muito pior. Às vezes é passar anos perto do topo, ouvindo segredos, segurando escândalos, recolhendo cacos, protegendo imagem, corpo, família e mentira. Até perceber que, quando o castelo balança, quem vai para a frente primeiro não é o dono da fortuna. É o homem do terno escuro que estava ali para garantir que nada saísse do controle. Em algum lugar da cidade, agora, outro cara forte ajeita o paletó, testa o rádio, entra num carro blindado e acha que foi contratado para proteger um milionário. Mas o que ele ainda não sabe é que, muito antes da bala, o verdadeiro perigo já está sentado no banco de trás.